claro que quando se começaram a demarcar as áreas de propriedade social, a reação dos conservadores foi imensa. O que é que seria demarcado? Em que medida? Qual a extensão desse projeto? E, nesse momento, já os gritos do Partido Nacional, de membros da própria democracia cristã, começam a se fazer ouvir. Havia pontos extremamente delicados nesse processo de demarcação das áreas de propriedade nacional, que, em última instância, seriam nacionalizadas. Ao mesmo tempo, o governo Allende decreta a nacionalização da extração do cobre. Então, os interesses estrangeiros no país, os interesses econômicos também seriam diretamente afetados por essa determinação em se nacionalizar a exploração do cobre. E, finalmente, houve também uma posição veemente por parte do governo no sentido de se promover a reforma agrária. A reforma agrária não era novidade, ela já estava na pauta do governo da democracia cristã anteriormente, mas o governo Allende confere um novo alento e intensidade às políticas voltadas à reforma agrária. Ao mesmo tempo, em torno de tudo isso, se procura fomentar a participação popular. A ideia de democracia, dessa democracia nova que iria nascer dessa transição para o socialismo, mas que não deixaria de ser democracia. A ideia dessa nova democracia seria de uma democracia que conseguisse, de fato, incorporar formas de representação e de participação popular para além dos velhos cânones liberais. Esse desejo de se pensar o socialismo articulado à democracia é um desejo que vai entrando em cena à luz da crise dos velhos socialismos, da crise da União Soviética, de todas as denúncias que haviam sido feitas sobre os desmandos no bloco socialista soviético. E essa crise leva as esquerdas mundo afora a um autobalanço crítico, a um balanço autocrítico, melhor dizendo. E esse balanço autocrítico vai sugerindo e estimulando a busca de novos horizontes e de novos meios, não só de novos fins, mas também de novos meios, de novos percursos para se alcançar esses novos horizontes nos próprios meios de esquerda. Isso, como vocês sabem, se traduziu em diversos movimentos e projetos nos anos 60, nos anos 70, para citar um deles aqui, as barricadas do desejo em Paris no ano de 1968. Os movimentos de contracultura que se espraiam nesse momento. Os anos 60, os anos 70 configuram um momento de uma grande inquietação por parte daqueles que continuavam sonhando em mudar o mundo, mas também já trabalhavam com essa perspectiva de que era preciso se encontrar novas formas e novas imaginações para essa nova ordem mais justa, mais livre, mais criativa. E isso tudo caminha de mãos dadas com uma crítica sobre as velhas concepções de esquerda. Isso não significa que as velhas concepções tenham saído de cena nesse momento. Podemos, por exemplo, mencionar o caso de Cuba, que continua ali firme e forte naquele projeto. Falamos da Revolução Cubana na nossa aula antes das férias. Então, quer dizer, também existem movimentos de guerrilha em cena, por exemplo, na Argentina, nesse período, que trabalham com a ideia da guerrilha e da revolução, que implementaria um partido revolucionário através da revolução, ou seja, a maneira antiga. Mas isso convive com essa busca por novos caminhos. Quando nós falamos aqui da Revolução Sandinista, também nos referimos a isso, ou seja, de uma frente sandinista de libertação nacional que buscava uma forma de fazer revolução que era nova em relação a Cuba, por exemplo, porque buscava essas formas essas instâncias de participação popular que pudessem conviver com a democracia. E o que acontece no Chile é que duas instâncias, principalmente, despontam nesse momento como instâncias de participação popular.
Por um lado, os chamados comandos comunais, que são as instâncias de agregação da população na zona rural, no campo. E esses comandos comunais seriam um ponto de apoio para a realização da reforma agrária. Então, os comandos comunais ajudariam o governo a levar adiante esse projeto da reforma agrária. Já nas cidades se formam os chamados cordões industriais. E os cordões industriais eram agremiações dos próprios trabalhadores, dos próprios operários, que procuravam favorecer, pressionar para que as APSs caminhassem mais rapidamente. Ou seja, os cordões industriais eram uma instância em que os próprios trabalhadores exigiam, pressionavam para que as APSs fossem instituídas e ajudavam também a discutir de que forma aquilo tudo seria implementado. Não preciso dizer a vocês, porque esse é um problema que continua marcando a história das democracias contemporâneas, não só na América Latina como em outras partes, que não demoraram a surgir grandes faíscas entre a grande democracia institucional, o presidente eleito, o Congresso e essas instâncias de participação popular. Por quê? Tanto os comandos comunais quanto os cordões industriais rapidamente saíram do controle do governo e se mobilizavam por conta própria com expectativa de uma radicalização das políticas presidenciais que se desencontravam em relação àquilo que o governo era capaz de fazer ou daquilo que desejava fazer. Por quê? O governo da Unidade Popular era um governo de vozes também conflitantes. Os socialistas lá dentro queriam, quanto mais rápido possível, desapropriar, democratizar a propriedade, socializar a propriedade, ao passo que os membros da MAPU consideravam que era preciso manter o controle sobre a situação, encaminhar tudo de cima para baixo, gradualmente, paulatinamente. Ou seja, não havia um consenso dentro do governo em relação ao ritmo dessas reformas, em relação, inclusive, ao alcance dessas reformas. É por isso que autores como Alberto Ajo, entre outros, insistem no seguinte aspecto. Na verdade, a ideia de uma transição pacífica, institucional para o socialismo nunca foi desenvolvida do ponto de vista teórico. O novo modelo não existia no plano da teoria. E a inexistência dessa elaboração teórica também significou a sua derrota. Uma pergunta que o Ajo coloca é: a Unidade Popular fracassou porque o projeto deu errado? Ou, na verdade, a Unidade Popular fracassou porque esse projeto nunca chegou a existir de fato? O projeto foi inacabado, ele não foi arredondado em termos da sua concepção, do que significava fazer conviver democracia e participação popular, democracia e socialização da propriedade. E essa impossibilidade de se acabar o modelo, a concepção, pode ter significado que, na verdade, a via chilena para o socialismo não fracassou. Não fracassou porque ela nunca existiu. Ela nunca, de fato, entrou em cena. Então, todas essas questões vão acompanhando esse cenário em que os cordões industriais, os comandos comunais vão entrando em choque com o governo, ao mesmo tempo em que alas do próprio governo entram em choque entre si. E a cada dimensão mais microscópica da história que a gente escolhe para observar esse problema, essas tensões aparecem. Eu tive, por exemplo, uma aluna de iniciação científica que foi estudar uma revista cultural criada pelo governo Allende. A história dessa revista cultural é a história dessa falta de consenso, dessa impossibilidade de se encontrar um projeto uníssono no interior do governo. Então, as políticas culturais também eram sujeitas
há essas disputas entre vertentes diferentes, com projetos diferentes, com expectativas diferentes e que tornavam a coisa em si imobilizada, né? Uma camisa de força ali que impedia o projeto de florescer. Então, a minha aluna observou isso em relação a essa revista e a cada fiozinho que a gente puxa, esse problema da heterogeneidade de concepções e expectativas em cena vem à tona para o historiador. Bom, então, esse receio de que as forças populares sairiam do controle vai tomando conta dos setores médios, das elites, e a resposta das elites nesse momento vem da seguinte forma: empresários e comerciantes começam a boicotar o abastecimento do país. E começam a faltar produtos de gênero básico, de necessidade básica, nas lojas, nos mercados, nas feiras, e a população passa a conviver com uma absoluta escassez de gêneros de sobrevivência. Em resposta a esse boicote organizado por empresários, comerciantes, o governo estimula a formação das JAPs. O que são as JAPs? As Juntas de Abastecimento e Preço. E as Juntas de Abastecimento e Preço se tornam mais um bastião do povo tomando realmente as rédeas da vida política nas suas próprias mãos e pressionando e entrando em confronto e se manifestando das mais diversas formas, e isso tudo foi agudizando uma expressão dos conflitos políticos para além dos meios institucionais. Isso passa a se dar na porta de um mercado, na porta de uma loja, em qualquer lugar, esse confronto era possível, esse confronto se manifestava. E a sociedade chilena, vocês vão ver isso no documentário, vai mergulhando em uma atmosfera de profunda polarização. Profunda polarização. Havia uma questão fundamental em jogo. Para além dessas diferenças e divergências e desacordos, havia uma questão fundamental em jogo: a sobrevivência do governo da Unidade Popular e a sobrevivência do seu projeto político ou a sua interrupção, a sua derrocada. Cada grupo joga com as suas armas, os empresários fazendo boicote, pressionando o Congresso Nacional e os setores populares atuando nas JAPs, atuando nos cordões industriais, fazendo greves, impedindo a circulação de vias públicas, enfim, também procurando demonstrar a sua força no espaço público. E mais um pouco à frente, já sobretudo no ano de 73, uma nova força política de direita vai entrar em cena, que é uma organização chamada Pátria e Liberdade, uma organização de extrema direita, mais civil, não institucional, que vai começar a realizar ataques, que vai começar a realizar ações violentas contra os esteios pró-Unidade Popular, pró-governo Allende. E a ação dessa organização Pátria e Liberdade, que é uma organização não institucionalizada do ponto de vista de ser articulada por um partido ou pelas Forças Armadas, vai ajudando a agravar esse clima de polarização, de tensões e que vai cada vez mais transbordando em ações violentas. A violência vai se tornando cada vez mais parte desses embates cotidianos nas ruas de Santiago do Chile e em outras partes do país. Bom, existe um momento importante na história dessas tensões que se agravam, que é justamente esse momento em que, então, a democracia cristã procura aprovar esse projeto de reforma constitucional. Mas já antes disso,
o governo Allende percebe que o seu apoio, também o apoio vindo da democracia cristã, estava cada vez mais frágil. E ele decide convidar um militar para assumir o Ministério da Defesa. Ele convida esse militar considerando que isso seria uma espécie de uma bandeira branca e que ajudaria a trazer a confiança das Forças Armadas em relação ao seu governo. Na verdade, também esse convite feito pelo Allende é mais um elemento que traz já as Forças Armadas e essas instâncias que vão sufocando o governo Allende para dentro dos espaços do poder e vão, de alguma forma, preparando o caminho para o golpe. A despeito de, a essa altura, já existirem vozes públicas em defesa de uma derrocada violenta, militar do governo federal do Chile. A despeito dessas vozes já estarem presentes, a democracia cristã ainda sai em defesa de que se aguardassem as eleições parlamentares que aconteceriam no mês de março de 1973. Porque a democracia cristã apostava que o governo Allende sairia enfraquecido nas eleições parlamentares e que isso sim geraria um pretexto para a sua destituição. Ou seja, a democracia cristã era favorável de que houvesse uma saída institucional para aquele impasse e essa saída seria dada pela própria população que não iria apoiar a unidade popular nas eleições parlamentares. No documentário vocês vão ver também esse clima pré-eleições parlamentares no mês de março de 1973. Ou seja, a população tendo consciência do que estava em jogo naquele momento. O resultado das eleições parlamentares seria absolutamente decisivo para o futuro do governo da Unidade Popular. Para a surpresa da democracia cristã, a Unidade Popular obteve resultados muito favoráveis nessas eleições e conquistou 44% dos votos. Essa vitória foi, ao mesmo tempo, um fracasso, no sentido de que a democracia cristã perdeu ali a sua última carta na manga, no sentido de buscar uma saída institucional para o impasse. A carta seguinte, já quase desesperada, foi essa da reforma da Constituição, que não foi bem recebida pelo governo, que se recusou a referendá-la, e sem esse referendo, a democracia cristã, em termos dos seus quadros mais expressivos, passou cada vez mais a acalentar a ideia do golpe. É assim que, com a perda desse apoio da democracia cristã, a balança se desequilibra e o golpe, que já vinha sendo, na verdade, alentado, pensado, planejado, mas ainda com resistências que eram significativas, tanto da democracia cristã como de alas do próprio exército, como eu falei quando me referi ao general Carlos Prates. Essas resistências, então, vão ser neutralizadas, ao mesmo tempo, é claro, em que a CIA e os Estados Unidos se fazem presentes nesse cenário e apoiam e cooperam com a preparação do golpe. Existe uma participação dos Estados Unidos nesse sentido de uma cooperação indireta, sigilosa, discreta, que é muito diferente daquilo que se passou no Brasil. Há um filme do Costa Gravas, para quem não conhece, chamado Estado de Sítio, que é um clássico sobre esse assunto. E, no final das contas, então, o projeto golpista sai fortalecido e o golpe se realiza no ano de 1973, no mesmo e fatídico dia 11 de setembro, né? Mas antes, fatídico por outras razões. A partir daí, então, existe a estruturação de um sistema repressivo absolutamente voraz nos dias que se seguem no Chile e o silenciamento dessas forças que foram
favoráveis de forma mais explícita ou de forma mais passiva ao governo da Unidade Popular foram dramaticamente silenciadas nos anos que se seguiram, através de prisões, de desaparecimentos, de mortes e também do exílio. Muitos exilados chilenos, inclusive muitos brasileiros que haviam se exilado no Chile e que tiveram que partir do Chile, os que puderam em 73, muitos deles rumaram para a França, organizaram no exílio associações muito atuantes, muito importantes no sentido de procurar acolher novos refugiados, de chamar a atenção da opinião pública internacional para o que acontecia no Chile, de pressionar para que o governo Pinochet fosse alvo de algum tipo de censura internacional. E, no entanto, todo esse esforço que se dá, sobretudo no exílio, durante esses anos todos, até 1990, é um esforço que convive com um Chile que alcança um crescimento econômico muito expressivo ao longo dos anos de ditadura. Então, quer dizer, há uma tensão que é também muito diferente da Argentina, por exemplo. Na aula que vem nós vamos falar sobre ditadura, vamos voltar a esse assunto. Mas na Argentina, quer dizer, a ditadura é um período de grande repressão e, ao mesmo tempo, de grande recessão econômica. No Chile é diferente, né? No Chile, a repressão convive com sinais de crescimento econômico que satisfazem setores importantes da sociedade chilena.